Pessoal, mais um vídeo sobre orientação trabalhista. Clique em inscrever-se no meu canal. Hoje eu vou falar sobre a questão do menor aprendiz. Aliás, questão da aprendizagem, que atualmente o menor aprendiz vai de 14 a 18 anos, mas pela aprendizagem, a lei de aprendizagem autoriza até trabalhar até os 24 anos. Onde você encontra as principais normas é na CLT. Na CLT, a partir do artigo 428. CLT é o Decreto-Lei 5.452 de maio de 43. Aqui eu vou tentar resolver, esclarecer uma dúvida da Rose, do Admilson e de milhões de brasileiros. Essa questão da aprendizagem está lá na seção número 4, que trata dos deveres dos responsáveis legais, dos menores e dos empregadores em relação à aprendizagem. A questão da aprendizagem, ela inicia exatamente na questão do contrato de aprendizagem, que é um contrato especial, que ele tem que ser escrito e que é para trabalhadores da idade entre 14 e menor de 24 anos. Tem que ser maior de 14 anos e menor de 24 anos, nesse período aí. Nesse contrato, o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz uma formação técnico-profissional, aprendizagem, na verdade, para que melhore no desenvolvimento da aprendizagem, levando em consideração os aspectos físicos, morais, psicológicos e tal do aprendiz. Um aspecto interessante é a questão da validade. O contrato é válido por 2 anos, é um contrato por prazo determinado, podendo ser prorrogado por mais 2. No contrato de aprendizagem tem 3 pessoas, que é a pessoa do aprendiz, o empregador e a entidade de formação profissional. Para o aprendiz é garantido no mínimo o salário mínimo hora, salvo se tiver uma condição mais favorável. Interessante é perceber que é obrigatória a anotação da carteira de trabalho. Também é obrigatória a frequência e a matrícula e a frequência do aprendiz na escola. Uma ressalva que essa obrigação é para quem não tenha terminado ainda o ensino médio. O objetivo da aprendizagem, do contrato de aprendizagem, é a formação técnico-profissional. É aquela caracterizada por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas e com a complexidade de acordo com o desenvolvimento no ambiente de trabalho. Outro aspecto interessante é que, em relação a essa idade máxima de 24 anos, ela não se aplica, por exemplo, a quem tem deficiência física. Os deficientes físicos não se aplica a essa idade máxima de 24 anos. Outro aspecto interessante é a comprovação da escolaridade em relação à pessoa que contém deficiência, aquela pessoa portadora de deficiência. Tem que levar em consideração as habilidades, a competência relacionada com a profissionalização. Outro aspecto interessante é algumas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento daquela questão lá da escolaridade, poderá ocorrer sem a frequência à escola. O contrato vai ocorrer, nesse caso, sem a frequência, desde que já tenha concluído o ensino fundamental. Em qualquer caso, sempre o contrato vai ser desenvolvido sob a orientação de uma entidade qualificada em formação técnico-profissional e metódica, ela é cadastrada no Ministério do Trabalho. Aqui no artigo 429 é interessante essa obrigatoriedade dos estabelecimentos de contratar no mínimo 5% e no máximo 15% dos trabalhadores existentes em estabelecimento cujas funções demandam formação profissional. É interessante também que a Lei 13.420 de 2017 acrescentou o parágrafo 1b do artigo 429, os estabelecimentos que se refere poderão destinar equivalente a 10% da sua cota de aprendiz à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas. A prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo atividades de construção, ampliação, recuperação, manutenção das instalações esportivas e organização e promoção de eventos esportivos, como, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, etc. Além da obrigação de empregar de 5% a 15%, também é obrigado a
matricular nos serviços nacionais de aprendizagem, do sistema de aprendizagem, SENAC, SENAI, etc. Agora, se o sistema S não oferecer, SENAC, SENAI, SES, etc., não oferecer as vagas, aí pode ser utilizado outra entidade. Por exemplo, escolas técnicas de educação, entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência adolescente, a educação profissional, entidades de práticas desportivas, diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional de Desporto e ao Sistema de Desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A lei delegou aqui ao Ministério do Trabalho para fixar as normas, aí já tem portaria e tal. Interessante também que essas entidades elas podem formar parcerias, né, para melhorar o desenvolvimento da aprendizagem. Um aspecto interessante do contrato é que a contratação pode ser efetivada pela empresa ou pode ser feita pela entidade, pelas entidades mencionadas. Tá? E neste caso da intermediação da entidade, não gera vínculo com a empresa tomadora. Aqui no artigo 432 é interessante esse detalhe que a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo proibido, vedada a prorrogação ou compensação de horário. Então ele não pode fazer hora extra. O parágrafo 1º ele tem uma exceção a esse limite que pode chegar até 8 horas para os aprendizes que já tenham completado o ensino fundamental, se nessas horas forem computadas as horas destinadas a aprendizagens teóricas. E por fim aqui eu vou falar da extinção do contrato, quer dizer, o término do contrato, a rescisão do contrato, ele extingue, né, o termo quando acabar o termo, né, quando acabar o período, por exemplo, completar os 24 anos o empregado, ou então quando completar 2 anos e não for prorrogado, ou completar os 4 anos, até 4 anos que for prorrogado. Interessante, o contrato ele pode ser até 2 anos, prorrogado por até mais 2, pode ser também de 1 ano, prorrogado por mais 1. E o contrato pode ser rescindido antecipadamente nesses casos específicos aqui, uma espécie de justa causa do aprendiz, que é, por exemplo, se o aprendiz tiver desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência, os recursos de acessibilidade, tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. A falta disciplinar grave também é outro motivo. A ausência injustificada da escola que implique perda do ano letivo. E também pode ser rescindida a pedido do aprendiz, é claro, né? Pedido de demissão. Muito obrigado, espero ter resolvido todas as dúvidas. E se tiver mais dúvidas, podem fazer seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, vai ter mais vídeos de orientações e dar o joinha, o like, a curtida, com a mãozinha com o dedinho para cima.